Olá, amigos da Encontro! Você já parou para pensar como seria o mundo se nós fizéssemos tudo aquilo que temos vontade? E o nosso corpo, como ele seria? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fique com a gente e bom encontro! Amigos da Encontro, se você que nos acompanha está bem informado, deve ter ficado perplexo com um caso envolvendo um médico anestesista no Rio de Janeiro essa semana. Enquanto a equipe médica realizava um procedimento de cesariana, ele, por outro lado, do outro lado da cortina, sem pudor algum, foi filmado fazendo sexo oral numa paciente completamente sedada. O caso virou manchete nacional e causou indignação por causa do abuso sexual. Uma coisa inacreditável em tempos em que tanto falamos sobre dignidade humana e valorização da vida. Amigos, um acontecimento desses revela um distúrbio, uma disfunção do sujeito que cometeu o ato, naturalmente. Mas situações assim nos chocam com uma difícil realidade da nossa cultura. O corpo humano sendo tratado como um simples objeto. Um objeto de prazer, de desejo, para ser usado da maneira como der vontade. Não somente o próprio corpo, mas inclusive o direito sobre o corpo de uma outra pessoa. Os casos de feminicídio mostram que para ser feliz é preciso ser dono do corpo da outra pessoa, nem que seja pela violência. Se você não for minha ou meu, não será de mais ninguém. Essa é a ideia. O primeiro livro da Bíblia revela que Deus criou todas as coisas, inclusive o nosso corpo. O relato do surgimento da vida humana é muito interessante. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A ilustração diz que o Criador do universo pegou uma porção do pó da terra, seco e sem vida. Então deu formas a este barro e soprou em seu nariz o seu próprio fôlego, seu espírito, a sua essência. A partir daí, aquilo que era apenas uma frágil porção de pó seco se tornou um corpo vivente em movimento. Passou a ter vida, sentimentos, uma essência própria. Mas, sobretudo, amigos, lhe foi dado um valor próprio e inestimável. No hebraico antigo, existem duas palavras que explicam esse movimento. O pó da terra, sem vida, mas o ruach, ou seja, o Espírito de Deus, a vida do próprio Deus, que se transformou no nefesh, ou seja, uma tradução como alma vivente. Ou seja, o barro sem vida é apenas pó. A vida sem um corpo, um fantasma. E esse não era o plano de Deus. Amigos, na Bíblia, corpo e vida são uma unidade, cuja fonte é o próprio Deus. Assim, o milagre da vida é o corpo humano perfeito que nos foi dado como um presente divino. Certamente, o corpo é o maior presente que recebemos e o próprio Deus colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Mas a pergunta é, por que então temos tantas crises com o nosso corpo? É preciso dizer que 3 conceitos nos influenciam há séculos. O primeiro deles vem da filosofia grega. Platão dizia que o ser humano é formado de 2 partes, o corpo físico e uma alma imortal. O corpo, mesmo que jovem, pensava ele, forte e saudável, um dia ficará velho e vai morrer. Depois disso, a alma, ela viverá livre e eternamente. Na prática, ele está dizendo que podemos e devemos usar o nosso corpo do jeito como quisermos. Termos prazer, não importa se moral ou imoral, privado ou publicamente. Permita-se, siga suas vontades, porque o corpo é apenas um recipiente descartável. As experiências do corpo, experimentadas nele, não afetam necessariamente a essência, aquilo que há dentro de você. Esse pensamento nos acompanha até hoje. Mais tarde, amigos, a religião trouxe a ideia de que o corpo é mau e suas vontades levam as pessoas ao pecado.
Os desejos humanos, ou os chamados assim desejos da carne, como a sexualidade, são um pecado que devem ser reprimidos porque afastam as pessoas de Deus. Essa ideia foi muito divulgada. Mas é um outro movimento, mais recente, do século XXI, que mudou a nossa relação com o corpo. É o movimento da estética e do prazer. A sexualização do corpo como promessa de felicidade. O corpo passou a ser um cartão de visitas, um instrumento para ser mostrado. Talvez por isso a nudez não nos surpreende mais. A moda percebeu esse movimento e vive dele hoje. Os relacionamentos amorosos e a sexualidade passaram a ser dirigidos por essa visão. Inclusive a economia é fortemente influenciada por esse mandamento do corpo. Basta uma conferida nas propagandas ou nos valores que os universos fitness e beleza movimentam ao redor do mundo. Em seu livro O Valor da Beleza, Daniel Hammersch diz que pessoas de boa aparência, elegantes e bonitas, chegam a receber 20% a mais em seus trabalhos do que aquelas menos bonitas e menos elegantes. Na cultura recente, amigos, o corpo se tornou uma identidade. Ou você é bonito ou você é feio. Um sinal de independência e de liberdade. Ou você é preso a alguém numa relação estável, monogâmica, ou você é livre sexualmente para ter experiências diversas, com todas as opções possíveis. O corpo se transformou num troféu de desejo e conquista, a ser notado e constantemente desejado por outras pessoas. Mas também uma espécie de fonte de autoestima. Quando olhamos no espelho e nos gostamos, estamos de bem conosco mesmos. Ou quem sabe, aquilo que nos deixa insatisfeito e, por isso, doentes. Cá entre nós, é muito raro a gente encontrar alguém que não gostaria de ter uns centímetros a mais ou, quem sabe, uns centímetros a menos. Uns quilinhos a mais ou, quem sabe, uns quilinhos a menos. Um queixo mais assim ou, quem sabe, um queixo mais assado. E se pudesse pagar, mudaria imediatamente para se sentir melhor. Não é verdade? Talvez por isso o Brasil seja o líder mundial de procedimentos estéticos e de beleza. É fato. Mas é preciso dizer, amigos, que não há pecado quando o nosso corpo está feliz e muito menos pecado quando nos sentimos belos, bonitos e até mesmo no cultivo da beleza. Deus é um Deus que se agrada com a beleza. Mas vale relembrar a conhecida frase de Timothy Keller, que nos diz: depois da desconexão com o Criador, o pecado fez com que os seres humanos transformassem coisas boas em coisas ruins. Por isso, a nossa relação com o nosso corpo também ficou prejudicada e distorcida quando nos desconectamos do Criador. O corpo humano, tanto feminino quanto masculino, vive hoje numa cultura em que foi coisificado. Serve ou para sentir prazer ou para exageros. E a gente chama isso de felicidade. Mas isso cansa e traz sofrimento. Alguns exemplos. Há muitos anos nós discutimos sobre temas difíceis como sexualidade livre, aborto, gravidez indesejada, estupro, contaminação por HIV e tantas outras coisas. São temas sensíveis e complicados, eu sei. A maioria das pessoas, quando fala sobre esse assunto ou sobre esses temas, foca muito na discussão do que é justo e injusto, do que é direito e do que é obrigação. Mas o problema me parece ser anterior, amigos. Na verdade, esses problemas são efeitos de uma sexualidade e de uma relação com um corpo humano totalmente disfuncional, totalmente distante do que foi pensado para o ser humano. Por isso, vale dizer que o corpo humano tem sexualidade, mas ele não é exclusivamente sexual. Nós não somos um objeto. Ao mesmo tempo, falamos que somos uma sociedade do cansaço. Sobrecarregados, ansiosos, que estamos com a vida corrida, estamos envelhecendo rápido demais.
Mas sabe o que no fundo isso me parece? Que não enxergamos ou não temos coragem de admitir que escravizamos conscientemente este único corpo que nos foi doado, sua saúde, estrutura e resistência, em nome do sucesso e, quem sabe, da felicidade. Uma conhecida frase que circula por aí diz assim: primeiro gastamos a saúde para ter dinheiro, depois o dinheiro para ter mais alguns anos de vida. O que você acha disso? E cometemos, junto com isso, o erro de tratarmos o corpo apenas como uma ferramenta. Ele dorme pouco, se alimenta de maneira inadequada e recebe pouco ou nenhum descanso. E nisso, num ciclo de anos, quem sabe por isso, amigos, ouvimos tanto sobre estresse, sobre apagão emocional e sobre relacionamentos que terminaram por causa da rotina de trabalho enlouquecedora do casal. A sabedoria de Deus já nos disse há séculos que nosso corpo não é uma máquina que podemos trabalhar, mas que deveríamos descansar pelo menos um dia. Quando Jesus falou sobre a essência do ser humano, ele foi muito duro. Ele disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E com isso fez um alerta sério, que tem a ver com saúde física do corpo, mas principalmente com aquilo que há dentro de nós. Ou seja, podemos ser aparentemente felizes, mas dentro de nós existir uma escuridão. Quando uma pessoa perde a sua alma, ela se torna um nada, uma sacola vazia de sentimentos. Uma pessoa viva por fora, mas morta por dentro. Apenas um vulto desfigurado, sem riso, sem alegria, sem amigos, sem paz, sem família e, o pior, sem vontade de viver. Me permitam citar um exemplo. Na cultura atual, quando um relacionamento acaba, é comum ouvirmos: esquenta não, amigo, a fila anda, certo? É isso mesmo. Meus amigos, sem qualquer tipo de moralismo, e quem já passou por isso vai entender bem. Será mesmo que dentro de nós continuamos as mesmas pessoas após sucessivos relacionamentos afetivos que não deram certo? Sejamos sinceros, creio que não. E o medo de sentir-se usado novamente é muito cruel. O que é que você acha? Segundo Jesus, é possível que pessoas percam o brilho no olhar e o sentido da vida, porque obedeceram apenas suas vontades e seus instintos. Tipo, eu quero, eu faço. Se estivesse conosco ao vivo hoje, quem sabe Jesus nos perguntaria se a autonomia dos nossos dias nos fez mais felizes ou mais escravos das nossas vontades. O que a gente leva para nossa casa? Paulo de Tarso apresentou um lugar de pertencimento, onde as vidas humanas têm valor assegurado. Falando para seguidores de Jesus, ele disse: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. A pergunta é, meus amigos, quando nos humanizamos e viramos gente? Segundo Paulo, é quando nós encontramos alguém fora de nós a quem decidimos amar e um lugar para pertencer. Por isso que Paulo usa a metáfora de que nosso corpo, ou seja, a nossa vida, é membro do corpo de Cristo. Isso não é necessariamente uma igreja, mas um movimento de seguidores de Jesus no mundo, a vida do próprio Cristo. Na verdade, ele quis dizer que nós reencontramos a vida e a dignidade do nosso corpo físico quando estamos ligados a Cristo. Por quê? Porque onde a presença de Jesus está, as pessoas se consideram, se amam e são aceitas. Elas protegem suas vidas e as vidas dos outros como iguais. Elas são felizes e sentem paz porque há afeto sincero e autêntico. Seus corpos não são moeda de troca. Porque ao entrarem nesse corpo que Paulo chama de corpo de Cristo, esse movimento de Cristo,
elas foram mudadas de dentro para fora. Agora elas mesmas e todo mundo para elas é bonito. O maior prazer para elas hoje é se doar a quem precisa. Se antes só pensavam no seu próprio umbigo, hoje elas entendem que ganhar sozinho é ruim demais. Mas pertencer ao corpo de Cristo, ao movimento de Cristo, significa pertencer a um lugar onde ninguém é julgado pela maneira pejorativa com relação à sua pele e com relação à sua raça, também ligado ao corpo. Aristóteles dizia: a mulher é um homem mal acabado. Que coisa, né? Na comunidade de Cristo, ali nós não embarcamos nessa ideia da competição de gêneros. Se você é machista ou se você é feminista. De vidas que valem mais e outras, de repente, que valem menos. De pessoas que merecem viver e outras que deveriam morrer como um objeto descartável. Essa visão egoísta e narcisista da vida é isso que nos desumaniza. No corpo de Cristo, todas as vidas são idênticas em valor absoluto, sem distinções. Isso não é negociável. Não apenas o valor do nosso corpo, mas o valor das nossas vidas foi restaurado por causa de Jesus Cristo, quando Ele deu a sua vida, não apenas o seu corpo, mas deu sua vida pela minha e pela sua vida. O meu desejo é que nós encontremos significado em Jesus Cristo para a nossa vida. E nada daquilo que é exterior nos defina, mas que sejamos definidos por aquilo que o próprio Cristo diz que nós somos, profundamente amados e valorizados por Deus. Eu termino com uma frase fantástica dessa escritora latino-americana, pseudônimo Gabriela Mistral, que diz: saí à procura de Deus e não encontrei ninguém. Saí à procura de mim mesma e não encontrei ninguém. Saí em busca do meu semelhante e nos encontramos os três. Eu convido você para a gente falar com Deus. Senhor Jesus, nós estamos num tempo e numa cultura que valoriza apenas o exterior e não se preocupa tanto com o interior, com o coração das pessoas. Nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor nos lembre e nos convença de quem somos a partir de Ti, profundamente amados, de um valor inegociável e extremamente belos aos Teus olhos. Lembra-nos disso, em nome de Cristo. Amém. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando
vencer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim.